Eu fiz minha filha limpar o quarto dela. Como eu falo isso em inglês? I made my daughter clean her room ou I made my daughter to clean her room? Qual das duas é a correta? Nessa aula você vai aprender como combinar verbos. E agora, muito importante, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu não sei se algum outro canal que ensina inglês do Brasil, do YouTube brasileiro, já fez um vídeo como esse mostrando as combinações de verbos, como nós montamos essas combinações. Tá? Não sei se existe um outro canal que já tem um vídeo como esse. Se você conhece, aqui embaixo na descrição, dá um toque, né? Comenta aí, ó, teacher tal tem um vídeo desse tal. Porque eu não sei, eu tentei achar no YouTube e não achei. E é tão importante aprender a combinar verbos. Isso é tão importante, eu não sei porquê. Os outros canais não têm, eu não achei. Então, se você já achou esse vídeo, por favor, né, em outro canal, dá um toque aqui embaixo, porque até agora eu não vi em outro canal, só tô vendo aqui. E é super importante, você precisa saber disso, tá? Por quê? Bom, temos aqui 6 frases e cada uma delas tem uma combinação de verbo mais verbo. Veja que tem o primeiro verbo que vem em azul e o segundo verbo em vermelho. Os verbos em vermelho dependem do verbo em azul. Então, dependendo do verbo em azul que você for usar, independentemente do tempo verbal, o verbo que vem após necessita de uma combinação especial. Tá? Então, vamos lá, essas 6 primeiras frases aqui. I recommend visiting New York. Você já viu essa aí, né? No comecinho da aula. Eu recomendo visitar Nova York. Veja aqui, recommend, verbo recomendar. Logo após vem o visiting, com ing. E eu traduzo o português, eu recomendo visitar. Mas, teacher, esse ing não é ando, indo, ondo, gerúndio? Então, nem sempre vai dar a tradução do gerúndio para o português. Tá? Então, depois de recommend, se tiver que colocar um verbo, esse verbo tem que ser nesse padrão aí. Você vai descobrir, eu vou mostrar tudo para você aqui. He decided to buy a new bike. Ele decidiu comprar uma bicicleta nova. Decide é o verbo inicial, o primeiro verbo. O verbo que vem depois, to buy, tem que ter esse to aí. Vamos descobrir. She convinced me to get a tattoo. Ela me convenceu a fazer uma tatuagem. Convinced me to get. Me convenceu a fazer. Mais um padrão. Quarto padrão. I hate waiting in line. I hate to wait in line. Eu odeio esperar na fila. Veja que essas duas aí, tanto faz falar uma quanto a outra, vai funcionar do mesmo jeito. Ah, teacher, então quer dizer que I hate waiting, I hate to wait é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. O hate é o verbo odiar. I made my daughter clean her room. Eu fiz a minha filha limpar o quarto dela. Existe um padrão aqui. Você vai aprender. I'm planning on leaving the country. Estou planejando deixar o país. Essas 6 aqui, cada uma delas tem uma combinação. E essa combinação tem a ver com o primeiro verbo que está em azul. É esse verbo em azul que define o que vem depois. Teacher, eu vou ter que decorar tudo? Não digo decorar, tá? Porque existe um padrão que pode ajudar. Existem padrões que podem te ajudar. E são 6 combinações de verbo mais verbo, tá? Na maioria dos livros de gramática eles colocam 5 combinações, mas eu tenho mais uma aqui que eu posso dizer que é uma combinação extra, tá? Não estou querendo mudar a gramática do inglês. Só estou colocando 6 aí porque tem uma dicasinha lá no final do vídeo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para a primeira combinação de verbo mais verbo. A primeira combinação é quando eu tenho um verbo e depois desse verbo tem um verbo com to. To. Esse to não é preposição, é infinitivo do verbo. Então, o primeiro verbo que tem em azul, né? Se vier um verbo depois dele, esse verbo tem que estar com esse to antes, tá? Tem uma listinha, existem outros verbos. Eu coloquei aqueles mais utilizados. Quiser dar um print screen da tela, salvar essa tela aí, né? Olha só os verbos que precisam de um verbo com to depois deles, caso você coloque um verbo, né? Agree, concordar, attempt, tentar, claim, requerer, decide, decidir, deserve, merecer, expect, esperar, fail, falhar, hesitate,
hesitar, hope, esperar, de ter esperança, learn, aprender, manage, controlar, dar conta, need, precisar, offer, oferecer, plan, planejar, prepare, preparar, pretend, fingir, cuidado, pretend não é pretender, é fingir, promise, prometer, refuse, recusar, seem, parecer, tend, tender, threaten, olha só a pronúncia, threaten, ameaçar, try, tentar e want, querer. Existem outros verbos, mas esses são os verbos mais usados. Eu foquei aqui nos verbos que têm mais uso. Algumas frases com esses verbos aí, né? Todos esses verbinhos aqui nessa listinha, eles são os verbos em azul, tá? Eles pedem, caso você coloque um verbo depois deles, um verbo com to. 5 frases aí de exemplo, olha só. We decided to buy a new car. Nós decidimos comprar um carro novo. Então, se eu tenho o verbo decide, decidir, e depois desse verbo decide, tem um outro verbo depois, esse verbo tem que ser com to, tá? E veja que decide eu posso usar em qualquer tempo verbal, tá? Agora, o verbo em vermelho, que vem depois, eu não posso. Ele tem que estar sempre com to e o verbo. Não posso mudar esse verbo em vermelho, tá? Mas os verbos em azul eu coloco no tempo verbal que eu quiser. Olha a segunda. I hope to speak English fluently someday. Essa frase aí é frase de ouro, né? Eu espero falar inglês fluentemente algum dia. Veja que o hope é o verbo esperar. Esperar de ter esperança. Né? Então, se você espera fazer alguma coisa, esse fazer alguma coisa é um verbo com to. Tá? E o hope pode ser em qualquer tempo verbal, mas o to mais o verbo não tem como mudar, tá? I need to do more exercise. Eu preciso fazer mais exercício. Veja que, no caso, exercício físico, né? Need é o verbo precisar. Quando você precisa fazer algo, I need to verb, né? Esse to é o infinitivo do verbo, não é a preposição, tá? I need to do, eu preciso fazer. They promised to call me back. They promised to call me back. Eles ou elas me prometeram me ligar mais tarde. Ou prometeram me ligar mais tarde, perdão. Veja que o promise está no passado com ed, promised, né? E aí o verbo que vem depois, se tiver um verbo, é claro, ele tem que ser um verbo com to. Tá? Não pode ser verbo com ing, não pode ser um verbo sem to, tem que ser um verbo com to. They promised to call me back. I want to stay home tonight. I want to stay home tonight. Eu quero ficar em casa hoje à noite. Want é o verbo querer. Eu quero ficar. I want to stay. Eu quero ficar. Eu não posso falar I want stay sem o to. Eu não posso falar I want staying com ing. Então, esse padrão verbo mais verbo com to, você usa com esses verbinhos aqui dessa lista. Tá? Existem outros, mas são os verbos mais usados que eu estou colocando para você aqui. Ah, teacher, mas vou ter que saber todos? Não, não precisa. Só aqueles que você realmente tem no seu dia a dia. Tem verbos que você vai falar hoje, daqui 5 anos só você vai repetir. Esse verbo não é tão importante, né? Então, esse padrão aqui, ó, verbo mais verbo com to, que é o primeiro padrão mais famoso, que todo mundo aprende na escola logo no comecinho, né? Está aqui para você. Só que nós temos um outro padrão também, que é o verbo que, depois dele, se houver um verbo, esse verbo tem que ser com ing no final, né? Ah, teacher, a tradução vai ser sempre ando, ando, indo nesse segundo verbo? Nem sempre, tá? Às vezes dá infinitivo em português. Tem alguns aqui, ó, vou passar para você. Avoid, evitar. Enjoy, curtir, gostar. Regret, when you regret something. Regretting something é você se arrepender. Regret é arrepender. Risk, arriscar. Consider, considerar. Deny, negar. Dislike, não gostar, é o desgostar, né? Don't mind é não se importar, não ligar. Recommend, recomendar. Suggest, sugerir. Practice, praticar. Finish, terminar. Imagine, imaginar. Então, esses verbos dessa listinha são os verbos em azul. Eu coloco cor, fica fácil que você a frase tem a cor lá, né? Esses verbos, caso você coloque um verbo depois deles, esse segundo verbo tem que ter ing de qualquer jeito. Não pode ser verbo com to, não pode ser verbo sem to, tem que ser um verbo com ing. Vamos lá, exemplinhos aqui para você. I avoid eating sweets. Eu evito comer doces.
Avoid é aquele verbo que se tiver um verbo depois ele tem que estar com ing. Ele puxa um verbo com ing depois dele. O verbo to eat é o verbo comer, mas aqui tem que ter ing. Por quê? Porque antes dele tem um avoid. I avoid eating sweets. Eu evito comer doces. E veja que nem sempre esse ing, muita gente acha que esse ing é ando, endo, indo, ondo. Nem sempre é, tá? A prova tá aí, ó. Avoid eating sweets. Eu evito comer doces. Em português dá infinitivo, né? Que não é o gerúndio. E isso aqui dá muita confusão para quem está estudando no começo do inglês, porque aprende o present continuous, que é verbo to be mais um verbo com ing, né? Por exemplo, we are studying, nós estamos estudando. Aí você acha que todo ing que tem em verbo vai ser ando, endo, indo, ondo. Mas não é. Estou provando aqui. I don't mind giving you a ride to school. I don't mind giving you a ride to school. Eu não me importo, então não ligo em dar uma carona para você para a escola. Veja, I don't mind giving. I don't mind giving. Eu não me importo em dar uma carona para você para a escola. Veja que se give é o verbo dar e ing, né? Mas aqui não é ando, endo, indo, ondo. She considered studying German. She considered studying German. Ela considerou estudar alemão. Veja que o verbo consider, que tem aqui, né, nessa listinha aqui, né? O consider, ele pede, se houver um verbo depois dele na frase, esse verbo tem que estar com ing. Ela considerou estudar alemão. Veja que esse ing do studying não é ando, endo, indo, de novo. Ela considerou estudar alemão. E veja que consider, né, está no passado, considered, com ed. Então, os verbos em azul, posso colocar no tempo verbal que eu quiser. Os em vermelho, não. Eles têm que ser verbo com ing de qualquer jeito, tá? Então, esses são os padrões. Em inglês é muito isso, é padrão. Se você memoriza o padrão, você não erra. Olha a quarta. I recommend visiting New York. Você viu no começo dessa aula. Eu recomendo visitar Nova York. I recommend visiting New York. Recommend, tá aqui na lista, né? Ó, segunda coluninha aí. I recommend visiting. Eu recomendo visitar. Não, esse ing não é ando, endo, indo. I regret getting a plastic surgery. I regret getting a plastic surgery. Eu me arrependo de fazer uma cirurgia plástica. Regret é se arrepender, né? I regret getting a plastic surgery. Veja que eating, giving, studying, visiting, getting, nenhuma delas, né, dessas palavras, tem a tradução no português como ando, endo, indo, ondo. Para você ver como esses padrões são importantes, né? Então, esses verbos em azul, eles pedem um outro verbo com ing caso tenha um verbo depois deles, tá? Tá a listinha aqui, bate uma foto, salva, né? Ok? Muito importante. E agora, a terceira combinação de verbos, um pouquinho mais complexa, é um verbo que tem um objeto que chama um verbo com to. Olha os verbos aqui que pedem essa combinação. Advise, alertar, allow, permitir, authorize, autorizar, cause, causar, challenge, desafiar, convince, convencer, encourage, encorajar, force, forçar, get, conseguir, entre outras traduções, mais de 60, né, para get, hire, contratar, inform, informar, instruct, instruir, permit, permitir, persuade, persuadir, remind, relembrar, require, requerer, pedir, teach, ensinar, tell, contar, urge, incitar, e warn, alertar. Vejam algumas frases aqui, como funciona essa estrutura. Em azul é o verbo, em preto logo após o objeto e no final em vermelho o segundo verbo. Então essa estrutura verb, object, to verb é um padrão, né, que você tem que memorizar nesses verbos aqui, ó. I don't allow my kids to watch TV after 10 p.m. I don't allow my kids to watch TV after 10 p.m. Eu não permito que meus filhos assistam TV depois das 10 da noite. Allow my kids to watch. É isso que você tem que memorizar. Allow my kids to watch. My kids é o objeto, tá? Então você permite
que alguém faça alguma coisa ou não permite que alguém faça alguma coisa. Então veja aqui, allow é o permitir. My kids, meus filhos, to watch, assistir. Essa é a estrutura. Então você tem um padrão aí com o verbo allow, permitir. She convinced me to get a tattoo. She convinced me to get a tattoo. Ela me convenceu a fazer uma tatuagem. Convinced me to get. Me, no caso, é o objeto. Convinced me to get. A convince, verbo convencer, está no passado. Novamente, em azul, eu posso colocar esses verbos em azul em qualquer tense do inglês, tá? Mas os em vermelho não dá para mexer, tem que ser o to mais verbo. Jennifer told us to bring food. Jennifer told us to bring food. A Jennifer nos disse, né, para trazer comida. Veja aqui, em preto, né? My kids, me, us, object. E esses verbos, allow, convince, told, remind, eles pedem um objeto depois deles. Então não é tão difícil. I'll remind Mike to buy some sugar. I'll remind Mike to buy some sugar. Eu vou lembrar o Mike de comprar um pouco de açúcar. Remind Mike to buy. Então vamos lá. Allow my kids to watch. Convinced me to get. Told us to bring. Remind Mike to buy. Então veja que essas estruturas, né, com allow, convince, told, remind e esses verbos aqui todos, né, esses verbos eles pedem um objeto, tá? Eles imploram, né, para você colocar um objeto depois deles. Então é muito simples você criar frases com eles. Num começo pode ser um pouco estranho, mas depois você acostuma. Esses verbos eles pedem um objeto depois deles. Estou falando em gramatiquês para vocês, mas quando você permite, você não permite para fazer, você permite alguém ou alguma coisa a acontecer, né? Quando você convence, você não convence para fazer alguma coisa, convence alguém a fazer. Então, você automaticamente tem que colocar esse objeto aí, ele vai meio que naturalmente na frase, tá? Mais uma aqui. E agora a quarta combinação de verbos, verbo mais verbo com to, ou então verbo mais verbo com ing. Esses 10 verbinhos que coloquei para você aí nessa lista. Existem outros, mas esses são os mais usados, tá? Geralmente, né, eu posso usar tanto o verbo com to como segundo verbo, verbo ing, e o significado não vai mudar. Tem algumas exceções, vou mostrar para você aqui. Vamos lá então. Begin, começar, continue, continuar, hate, odiar, like, gostar, love, amar, prefer, preferir, remember, lembrar, start, começar, try, tentar, stop, parar. Vamos lá, exemplinhos. I love to play video games. I love playing video games. Eu adoro jogar videogame. Eu posso tanto falar I love to play ou então I love playing. Não muda nada, tá? Olha aqui a listinha, o love tá aqui nessa lista. Está em azul aí. Eu posso usar esse verbo em azul em qualquer tempo verbal. O que vem depois é que eu não posso mexer. O que tá em vermelho, tá? Então, I love to play ou então I love playing. Não muda nada. Mesmo significado. I hate to work on weekends. Eu odeio trabalhar aos finais de semana. I hate working on weekends. Mesma coisa. Tá? Então, I hate to work, I hate working. A mesma coisa, eu odeio trabalhar. Então, você não se preocupe. Tanto faz usar um quanto o outro. Não vai ter problema. Tá? Às vezes você pode ter até, de repente, se deparado com alguém falando I hate, com o verbo ing depois, você, nossa, mas por que tem esse ing? É uma combinação que é perfeitamente aceitável em inglês. Mais algumas aqui, ó. She started to cry, she started crying. Ela começou a chorar. As duas aí, cry é chorar, né? Start é o verbo começar, tá no passado aí, mas como eu falei em azul, qualquer tempo verbal em azul aí, tá? O vermelho que eu não posso mexer, tá? Que é da combinação aí desse verbo. O verbo to start, ele pede o quê? Um verbo com to ou então um verbo com ing. Tá? Depois dele, caso tenha um verbo. I like to read novels. I like reading novels. Novel é romance, tá? Aqueles livros, né? Aqueles livros de romance. Não é novela, tá? Novela é outra coisa. I like to read novels. I like reading novels. Eu gosto de ler romances. Tá? Então veja que o verbo like, que é gostar. Então se você gosta de fazer alguma coisa, esse fazer alguma coisa pode ser um verbo com to, um verbo com ing.
tanto faz, tá? E o like pode estar em qualquer tempo verbal, ok? Só que tem uma dica ninja para você, muito importante com relação a essa combinação de verbos que eu mostrei aí. Mas antes disso, quero te lembrar que eu tenho um livro gratuito, um e-book em inglês, Guia de Sobrevivência, com mais de 170 expressões salvadoras, com áudio para você treinar. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Ou então no primeiro comentário, clica lá e vai receber no seu e-mail. Vamos lá então, novamente aqui, a nossa dica ninja tip é o seguinte. O verbo to stop, que é o verbo parar, esse verbo, ele aceita tanto um verbo com to, depois dele, como um verbo com ing. Só que é o seguinte, nesse caso aqui, especificamente, o significado muda. Você viu que eu mostrei lá o like para você, o love, né? Eu mostrei o hate, e o significado não muda, mas aqui muda. Vamos lá. Mesma combinação, né? Um verbo com to depois ou verbo com verbo ing. O verbo to stop. Veja que o stop está no passado aí, né? I stopped to drink a coffee. I stopped drinking coffee. Qual é a pegada aqui, né? Muito importante. Qual é a pegada? Se eu falo I stopped to drink a coffee, o que eu falei? Eu parei para beber um café. Tá? Então, o que acontece aqui? Esse to, tá? Não é mais o infinitivo do verbo, ele é uma preposição. Eu parei para beber. Agora, a segunda, I stopped drinking coffee. Eu parei de beber café. Teacher, então quer dizer que eu não posso tomar, nunca mais vou tomar café na vida, é? Então, se eu uso stop e verbo com to, você parou para fazer uma atividade. Se eu uso stop mais verbo ing, eu parei de fazer essa atividade, não faço mais, tá? Novamente, ó, vamos lá, importante aqui, ó. I stopped to drink, eu parei para beber. A coffee, um café. I stopped drinking coffee, eu parei de beber café. Não bebo mais café. Parei de beber café na minha vida, café faz mal pro meu estômago, parei de beber café. Entendeu como funciona? Mais um exemplo aqui, ó. Essa aqui é bem clara, tá? Não tem como você errar. Mary stopped to talk to Anna. A Mary parou para falar com a Anna. Ela parou de fazer o que ela estava fazendo ali, né? Para falar com a Anna. Parou ali uma atividade para falar com a Anna. Mary stopped talking to Anna. A Mary parou de falar com a Anna. Não é mais amiga dela, tá? Não quer nem ver a Anna na frente. Entendeu como funciona? Então, o stop to verb, aí é parar para fazer alguma coisa. Stop, verbo ing, verbo com ing, parou de fazer alguma coisa. Então tá aí essa dica ninja. Então o verbo to stop, quando tem um verbo depois dele, cuidado. Se é com to, né, você já sabe. Se é com ing, também já sabe, acabei de explicar aqui. Agora a quinta combinação. Essa combinação aqui é uma combinação um pouquinho mais complexa, que é um verbo mais um objeto e um verbo sem o to. No infinitivo, tá? Sem to. Tá? Olha só que louco. Vamos lá. Temos aqui os 4 verbinhos. Let, que é permitir. Make, que é fazer. Help, que é ajudar. E have, que é o verbo ter. Mas aqui não tem o significado de ter. Olha só que coisa doida. Mostrar para você aqui as combinações. Aqui eu acho que é o nível mais ninja, talvez, de combinações. O pessoal que está intermediário já está mais acostumado com isso aqui. Mas eu tenho que mostrar que são todas as combinações de verbo mais verbo. Vamos lá. My parents don't let me watch TV before sleeping. Meus pais não me deixam assistir TV antes de dormir. Don't let me watch. Olha só. Let é permitir, deixar. Me é o objeto e watch é o verbo assistir. Veja que eu não falo don't let me to watch com to, não falo don't let me watching. Não. É um verbo, né, no infinitivo sem o to. No infinitivo é o verbo no presente, é sem o to. Don't let me watch. Olha só, hein? Muito importante. Então, quando você vai falar que tal pessoa não deixa fazer alguma outra coisa, esse outra coisa, né, que é o verbo, é um verbo sem to. Tá? E o let pode estar em qualquer
qualquer tempo verbal. Todos os verbos em azul aí, qualquer tempo verbal, tá? Os verbos em vermelho não pode mexer. É sem o to e no infinitivo. I'll have Mary call you. I'll have Mary call you. Eu pedirei para Mary te ligar. Mas teacher, pedir não é ask. Sim, mas em inglês esse have, nessa construção, dá a ideia de pedir. Dar uma ordem, pedir. I'll have Mary call you. Para trazer o pé da letra, eu terei a Mary para te ligar. Muito estranho, né? I'll have Mary call you. Veja que have é o verbo que chama o quê? Um objeto que vem depois dele, um verbo sem to. Have Mary call you. Terceira aqui. I made my daughter clean her room. I made my daughter clean her room. Eu fiz a minha filha limpar o quarto dela. Veja aqui, daughter, né? Daughter é filha. Made my daughter clean. Made é o passado de make, né? Então, olha só que legal. I made my daughter clean. Eu fiz minha filha limpar. Quase, se eu traduzir o pé da letra, né? Dá em português. Could you help me do the dishes? Você poderia me ajudar a lavar a louça? Né? Dishes, pratos, louça, né? Could you help me do the dishes? Você poderia me ajudar a lavar a louça? Mas teacher, esse do, como assim lavar? Lavar não é wash. Eu posso usar o wash, tá? Mas do the dishes também é lavar os pratos. Tá, ao pé da letra, fazer os pratos fica estranho, né? Então, let, have, made, make, help. Esses verbos, né? Quando eu vou usar esses verbos, geralmente eles chamam um objeto depois. É meio que automático, tá? E depois tem que ser um verbo sem to. Acabei de te mostrar esses padrões aqui. Esse aqui talvez seja o padrão mais complexo dessa aula aqui. Galera de intermediário, resvalando no avançado, comece a trabalhar com isso aqui, tá? Então, se você está começando no inglês, não se preocupe tanto com isso, mas saiba que é mais uma combinação de verbo mais verbo. Agora aqui, muito importante, tem uma exceção a esses... Em inglês, né? O que mais tem em inglês é exceção. Tem 4 verbinhos aqui que aceitam essa combinação, né? O verbo help, to help, verbo ajudar, ele tem uma exceção. Eu posso, né, depois desse help mais objeto, usar um verbo com to. Olha só. Could you help me do the dishes? Você poderia me ajudar a lavar os pratos, a louça, né? Eu posso falar, could you help me to do the dishes? Eu posso usar esse to antes do do aí, mas não é tão comum, tá? Isso pode acontecer, talvez em um teste de proficiência, alguém querer te enganar, né? Aquela pegadinha, o help mais objeto mais verbo aceita o infinitivo com to. Tá? Mas é só o help, tá? Nessa situação aí, tá? Ok? Agora, aqui, né, já não é mais aquela combinação, são 5 combinações de verbos, mas aqui eu coloquei uma extra, né? Porque muita gente erra, né? Quando tem um phrasal verb e mais um verbo depois do phrasal verb. Esse verbo tem que estar com ing. Eu vou explicar por que já já. O que é um phrasal verb, teacher? É um verbo composto. É o verbo mais uma partícula, que é uma preposição, geralmente, né? How did you end up buying that car? Como você terminou, acabou comprando aquele carro? O end up é acabar. I don't think about moving abroad. Eu não penso em me mudar para o exterior. I'm planning on leaving the country. Estou pensando em partir do país, sair do país. End up. Phrasal verb. Think about. Phrasal verb. Planning on. Phrasal verb. Qual é a questão aqui? Veja que depois sempre tem que ter um verbo com ing. Mas por que tem que ter um verbo com ing? Agora eu posso explicar. Agora tem explicação. É a dica ninja. Se após uma preposição houver um verbo, esse verbo tem que ser com ing. Tá? Sempre que houver uma preposição, o verbo que vem depois tem que ser um verbo com ing. Não tem jeito, tem que ser, tá? Então, olha só. How did you end up buying? I don't think about moving. I'm planning on leaving. Veja aqui. Up, about e on são preposições. Tem um verbo depois? Cara, esse verbo tem que ser com ing. Isso é regra. Não tem como escapar, tá? Quando é regra eu falo, tá? Não tem exceção aqui não. Então você viu várias combinações de verbos aqui e as combinações você tem que memorizar de tanto usar,
tá? Não queira decorar esse negócio aqui não. Dei listinha para vocês, mas não é para decorar listinha não. É para você escrever, ouvir, ler, falar e ir memorizando as combinações, tá? Porque elas são muito importantes para você construir as frases. E eu também peço para você comentar aqui embaixo se você já havia visto uma aula como essa no YouTube antes, tá? Eu preciso saber isso de você. Comenta aqui embaixo e me diga se ela foi útil para você, se você já sabia disso. Porque se você nunca havia se deparado com isso antes, pô, acabou de saber que existem combinações para verbos sim. Você precisa saber delas. Escreve aqui para mim se você já sabia disso. E se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Thanks a lot. See you next class.